Graças a paz, irmão José, tudo bem com você? Rapaz, meu irmão, tudo bem, graças a Deus. Coisa boa para ver vocês, hein? Aleluia. Paz, meus irmãos, boa noite, como vocês estão? A paz seja com todos. Amém, glória a Deus. Estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Tá sim, tá tudo ok, pastor, tá? Amém, glória a Deus. Vamos iniciar então, dar início, né, a mais uma aula do Adote, a segunda aula das 3. Nós estamos aí já vamos dizer assim, na metade do curso, mas eu tenho certeza que hoje vai ser algo bem especial. Vocês vão conseguir se apaixonar um pouquinho mais por Cristo, eu tenho certeza disso, e tenho certeza que será bem proveitoso, amém, para todos. Irmão José, precisa falar alguma coisa? Levantou? Sim, pastor, rapaz. A irmã Tânia teve que dar uma saidinha, mas daqui a pouco ela chega, tá? Vai chegar uns 10 minutinhos atrasada. Amém, não, fique em paz. Tenho certeza que vai ser bem proveitoso a todos, amém? Então, feche seus olhos, curva sua cabeça por um momento, aonde você estiver, a hora que você estiver vendo esse curso, para que nós podemos entregar a Deus este dia e que Ele possa tratar dentro de nós aquilo que nós precisamos aprender, aquilo que nós precisamos nos moldar, amém? Espírito Santo de Deus, eu te apresento esse dia e já te agradeço, porque eu sei que grandes coisas o Senhor já fez, já preparou, já esteve trabalhando no nosso coração durante esse dia. Eu tenho certeza que o Senhor já está falando na nossa mente, já está conduzindo o nosso coração. Eu tenho certeza que esse momento, esse curso não foi um acaso, nasceu primeiro no teu coração, e eu sei que isso já vai gerar muitos frutos, que cada pessoa que está aqui possa, Senhor meu Deus e meu Pai, te ouvir, Senhor meu Deus, ser tratado, Senhor meu Pai, aprender, Senhor meu Deus, meu Pai, que possa germinar, não importa, Senhor Papai querido Santo, para qual igreja seja, mas nós podemos entender que nós trabalhamos em prol de um único reino, de um único rei, e que nessa manhã, nessa noite, nós podemos, Senhor Papai querido Santo, entregar o nosso melhor a Ti, que o Senhor possa estar falando conosco, Senhor meu Deus, meu Pai, por esse período, que o Senhor possa, Senhor meu Deus, meu Pai, estar tratando com o nosso coração, Senhor meu Deus, meu Pai, vai derramando amor, que nós podemos amar, Senhor, pessoas, amar a vida, Senhor, amar o Teu reino, amar o Teu evangelho, Senhor meu Deus, meu Pai, que nós podemos crescer em graça e em conhecimento, Senhor, que se houver algo, Senhor, que tenta dificultar o ouvido dos teus filhos, Senhor, o entendimento deles, Senhor, nós repreendemos em teu nome agora. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, Senhor, a este momento. Senhor, nós não estamos presentes no mesmo ambiente, mas estamos presentes no mesmo Espírito, e que o teu Espírito Santo possa vir testificar no nosso coração de tudo que nós vamos falar, de tudo, Senhor, que o Senhor tem preparado já para nós nessa noite. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Amém, querido. Então vamos lá, vamos dar início a essa nossa segunda aula. Na semana passada nós falamos muito sobre missão, sobre chamado, sobre a diferença entre chamado e vocação, que são duas coisas diferentes. Nós tratamos muito sobre isso. Nós tratamos um pouco ali para deixar entendido que vocação, sim, é aquilo que nós temos mais habilidade para fazer, mas quando nós falamos de chamado ele ultrapassa aquilo que nós achamos que somos bons e torna-se a nossa obrigação. E quando nós falamos de ganhar almas para o reino de Deus, é nossa obrigação, é a obrigação da igreja. A igreja está na terra para isso, para divulgar, para testemunhar tudo aquilo que o Senhor fez, faz e vai continuar fazendo até a sua volta. Gostaria de abordar um texto nesse primeiro momento,
que se encontra em 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 15. Eu já até compartilhei um pouco aí com vocês. É um texto bem conhecido que diz assim: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo, ele passa para a igreja de Coríntios como que ele estava se sentindo naquele momento, mas a convicção daquilo que ele estava sendo chamado, daquilo que ele era chamado. Então, existem 2 pontos que a gente precisa entender, até para a gente passar para o método, é que para ganhar almas, nós precisamos entender, primeiro, que nós vamos gastar financeiro, dinheiro, nós vamos gastar dinheiro. Às vezes nós queremos ganhar alma, mas nós não queremos gastar, nós não queremos dar uma carona, nós não queremos ir fazer uma visita, nós não queremos levar a pessoa para ir e se encontrar em algum lugar, se encontrar num shopping, nós não queremos ter esse gasto. Muitas vezes, e eu como pastor já ouvi algumas vezes, que este gasto é gasto que a igreja deveria arcar. Não, querido, esse é o nosso gasto. Porque quando você ganha uma alma, o galardão é seu, né? É exclusivamente seu. Quando você chegar naquele dia, é as suas mãos que o Senhor vai querer ver, e Ele vai ver aquilo que você conseguiu e aquilo que você levou, aquilo que você produziu. Então, dentro disso, é um galardão único, exclusivamente para você. A igreja tem todos os outros gastos, independente da igreja que seja. Quando a gente fala de igreja, a gente está falando de muitos gastos. A gente está falando de gastos físicos, com ambiente, com som, com instalações, com higiene, limpeza, com uma série de coisas. Mas quando nós falamos de almas, a primeira pessoa que precisa estar interessada a gastar é quem está ganhando a alma, né? E o segundo gasto que Paulo vai deixar claro é o nosso tempo, é a nossa disponibilidade, porque gerar é dolorido, né? Nós temos, eu acho que de mulheres, todas são mães que estão nessa aula, vocês sabem como que foi gerar, carregar 9 meses, o peso, as dores nas costas, dores nos pés, a dores de parto, mas como todos falam, e eu acredito também nisso, que quando ali a criança nasce e vem para o colo da mãe, parece que tudo se findou, né? Não existe mais dor, não existe mais cansaço, ali é só alegria, felicidade de ter gerado, de ter nascido. E é assim ganhar alma. Então Paulo deixa claro que nós gastamos, nós investimos financeiramente e nós nos gastamos, porque vai ter dias, querido, que nós estamos cansados, vai ter dias que nós estamos doentes, vai ter dias que nós não vamos estar bem, e mesmo assim nós precisamos fazer, porque nós estamos dispostos a nos desgastar por almas. E Paulo também faz um aviso, né, que é uma coisa muito importante, de algo que eu até citei um pouco na aula passada. Nós não podemos fazer almas, gerar almas, ganhar almas para nós mesmos, porque se nós gerarmos almas para nós mesmos, nesse aviso que Paulo vai dar, que quanto mais nós amamos, menos somos amados, a pessoa desiste, a pessoa se entrega. Porque quando você gera alma para você, você quer ver o resultado disso para você, você vai gerar expectativa, e essa expectativa ela vai ser frustrada, porque a gente está falando de seres humanos, né? Então eu posso te decepcionar, eu como pastor eu posso te decepcionar, Cristo nunca vai te decepcionar, mas eu como homem eu posso te decepcionar,
Eu posso talvez entrar num dia na igreja e não te cumprimentar, por não estar bem, por estar preocupado com outras coisas e você não entender. Eu posso falar alguma coisa e você acabar levando isso para o pessoal e acabar isso te ferindo, mas você só vai cair por causa dessas coisas se você estiver fixando as suas expectativas em mim. Quando nós olhamos para o alvo, nós olhamos para Cristo, aquilo que as pessoas fazem acaba sendo irrelevante, né? Porque nós passamos muito disso. Principalmente quando a gente fala de pastoreio, a gente fala de muitas dores que o pastoreado gera, né? E a gente, se nós não focarmos em Cristo, não entendemos que tudo que nós geramos para o reino de Deus, não geramos para nós mesmos, nós acabamos nos decepcionando, entristecendo e acabamos nos desanimando e parando o nosso chamado, parando aquilo que o Senhor nos direcionou, aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Amém? Até agora alguma dúvida, pessoal? Por enquanto não, né? Então vamos lá. Passo 1 que a gente falou um pouquinho na semana passada, mas primeiro passo para você ganhar almas. Você precisa ser uma pessoa discipulável, tá? O que é uma pessoa discipulável? Que participa de um discipulado, que aprende, que se doa. E as principais pontos ser obediente, estar disponibilizar, gostar de disponibilizar tempo, se doar, se submeter a uma autoridade. Eu não sou adepto àquela visão do neopentecostalismo que fala sobre cobertura espiritual e pai espiritual, aquela coisa toda. Eu acho que isso é um pouco de exagero, mas nós precisamos obedecer, precisamos estar disponíveis, se doar e se submeter às nossas lideranças. Todo mundo aqui presta conta a alguém e nós precisamos estar disponíveis a isso. Sabe por quê? Se um rebelde ele gera uma vida, ele não vai gerar um discípulo, ele vai gerar uma rebelião. Então, muitas das vezes, nós vemos isso nas igrejas. Por que nós vemos isso nas igrejas? Porque é onde Satanás trabalha. Satanás é óbvio que ele vai lutar com quem gera, com quem produz. Então, você vai ter aí pessoas que são grandes evangelistas, pessoas que conseguem arrastar a massa, mas elas arrastam a massa para qualquer coisa, inclusive para uma rebelião. Porque Satanás é óbvio que ele vai atirar para as árvores que vão cair e vão levar mais pessoas. Mas a primeira coisa, antes mesmo de nós termos o incentivo de gerar, nós precisamos saber o que foi gerado em nós. Né? Uma pessoa que passa por um discipulado, que sabe orar, que sabe a importância de ler a Bíblia, que sabe a importância de estar num culto, que sabe a importância de estar dentro de um aprendizado, sabe a importância de obedecer, sabe a importância... E quando eu estou falando de obedecer, eu nem estou falando de autoridade, eu estou falando de Bíblia. Obedecer aquilo que o Senhor conduziu, aquilo que o Senhor ordenou, porque quem obedece a Bíblia jamais vai desonrar um homem. Né? A gente precisa entender isso. Às vezes as pessoas ficam, não, eu obedeço apenas a Deus, eu obedeço a Deus. Eu nunca vi alguém que obedece a Deus desonrando pessoas. Isso é impossível. Se você obedece a Deus, você obedece a tudo, né? que ele fala, que ele parte, tudo que ele direciona. E uma das questões de obedecer, quando eu estou disposto a obedecer a palavra, claramente eu vou estar disposto a obedecer líderes, pastores, apóstolos, eu vou estar disposto a obedecer quem pode me instruir, certo? Então, primeiro ponto, precisa ser uma pessoa que seja discipulável. Hoje em dia a gente tem muita dificuldade com a geração, e eu não falo da geração de jovens não, porque o nosso problema está sendo com os mais velhos hoje em dia, mas as pessoas não querem parar para aprender,
elas não querem parar para ouvir, né? É como até eu disse na semana passada, eu usei esse texto, essa frase na abordagem da aula de hoje. Quem não para ouvir hoje não deve ser ouvido quando decidir falar. Quem não para aprender hoje não deve ter plateia quando for decidir falar. E a gente precisa estar muito atento a isso, né? Estar atento também a quem nós vamos ouvir, porque às vezes é uma pessoa que nunca parou para aprender e você tá parando para ouvir. Então é importante isso. Segundo ponto, para ganhar almas, eu acho que é o ponto mais importante, porque a gente precisa entender isso, está em João, capítulo de número 16, verso de número 7. Eu deixei até aí na tela. Diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviar. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Querido, isso é muito interessante. E quando a gente fala de evangelismo, eu acho que é o ponto principal. Sem isso, não dá para a gente entender nada. O próprio Jesus vai dizer que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então não é técnica, não é conversa, não é persuasão, não é como a igreja está usando muito isso ultimamente, neurolinguística, né? Não é isso que vai fazer alguém se converter. O que vai fazer alguém se converter é o Espírito Santo. E aí é o ponto-chave. Quem deseja ganhar alma, quem deseja frutificar no reino de Deus, precisa ter tempo de oração. Porque é impossível, com a nossa palavra, apenas com os nossos dizeres, nós conseguimos convencer alguém. Nós podemos até convencer uma pessoa a ir para um evento. Nós podemos convencer uma pessoa a ir para uma festa da igreja. Mas quem vai convencê-la que ela é pecadora, que ela precisa do Espírito Santo, que ela precisa se arrepender, o único que pode fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós vamos para o campo missionário, e a gente costuma muito tratar isso como parece que missões é apenas quem vai para a África. Querido, nós conseguimos fazer missões na rua da nossa casa. Nós conseguimos fazer visões com o nosso vizinho da direita, da esquerda. Tem tantas pessoas precisando de Jesus, mas não é apenas ir por falar, ou eu tenho que falar porque eu estou sendo cobrado por isso. Não, querido. Tudo aquilo que nós vamos falar é independente da sua oratória. Existem pessoas que têm mais facilidade de pregar, de falar sobre Jesus, outras têm menos, mas não é isso que convence o homem. O que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então é impossível eu estar num campo missionário proposto a ganhar alma se eu não tenho tempo de intimidade com o Espírito Santo. Porque as minhas palavras precisam ser doces, adocicadas pelo Espírito Santo. Olha o que Jeremias vai dizer
no capítulo de número 18, se me falha a memória, ele vai dizer que as palavras que saem da boca dele eram como mel, mas para aqueles que estavam ouvindo parecia que era como um fel, como algo que iriam julgar. Para Jeremias, as palavras que ele estava dizendo eram como mel, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Para o povo que estava ouvindo, que não queria se converter, que não queria ouvir o que Deus tinha para falar, para eles eram como fel, era como algo amargo, algo pesado. Se nós olharmos para a pregação de João Batista, nós vamos ver que João Batista ele fazia uma única e mesma pregação em todas as partes que foi passado sobre ele, falo sobre ele. Arrependei-vos, bando de víboras, pois é chegado o reino dos céus. Ele só falava sobre arrependimento e ainda mostrava o erro. Quando a gente fala de víboras, não é diferente do entendimento daquela época. João Batista estava dizendo, olha, arrependei-vos, vocês que estão vivendo de forma falsa, vocês que são falsos, vocês precisam retornar, o reino dos céus está sendo anunciado. Para qualquer um que lê isso, parece que é uma palavra pesada, mas se há direcionamento do Espírito Santo, as pessoas começam a se converter. É tão interessante porque João Batista conseguia arrastar a multidão para o deserto. Ninguém quer ir para o deserto, ninguém quer entrar no deserto, ninguém quer passar tempo no deserto, mas João Batista ele fazia habitação no deserto. O deserto não era somente uma passagem, que nem nós estamos acostumados a dizer dentro da nossa teologia, aí dentro da nossa hermenêutica tão rasa. Não, o deserto era moradia por opção de João Batista, era um estilo de vida, e ele arrastava as pessoas para ouvir do reino de Deus para o deserto. As pessoas poderiam ouvir de Deus no templo, na sinagoga, confortável, mas João Batista decidiu pregar no deserto. E o Espírito Santo fazia conversões. João Batista batizava sem parar, incessantemente, todos os cultos. Por isso, daí que vem a palavra batista, que significa sobre aquele que batiza. Porque João não tinha esse sobrenome, né? Hoje Batista no Brasil é um sobrenome, mas naquela época não. Era só uma função. E João Batista é conhecido por batizar pessoas com uma única pregação. Então, querido, independente de toda forma, de toda matéria que nós passarmos aqui, uma coisa precisa ser entendida. Quem vai fazer com que a pessoa se convença é o Espírito Santo. Não tem nada. Nós podemos pregar bonito, nós podemos falar bonito, nós podemos preparar um ambiente, tocar uma música de fundo, reduzir as luzes, nós podemos fazer tudo. Se não tem Espírito Santo no nosso modo de falar, não há conversão, porque ele convence qualquer pessoa. Eu estava vendo esses dias, acho que faz uma semana mais ou menos, um vídeo daquele Tom, eu esqueci o sobrenome dele, é um que tem um cabelo Rastafari, americano, eu não sei se vocês já viram. Eu estava vendo ele no meio da rua de um ato satânico, de um ato em pró-Satanás mesmo, uma passeata em pró-Satanás nos Estados Unidos, da igreja satânica. Ele foi fazer um evangelismo e um homem todo vestido de preto, com a capa preta, e ele já tinha colocado umas incisões de silicone
na cabeça para aparecer 2 chifres, e o homem começa a chorar que nem uma criança. E, na verdade, a única coisa que ele falou naquele evangelismo foi: olha, Jesus te ama, ele está com você, você não está sozinho. Ele só falou isso. E aquele homem se converteu, começou a chorar apenas por essa palavra. Às vezes a gente tenta complicar, e a ideia aqui não é complicar nada. A ideia aqui não é passar um método que seja impossível de você seguir. Até porque, querido, o método que eu tenho para te passar, para você ganhar a alma, é, primeiro, você precisa ser convertido e apaixonado por Jesus. Porque se você não amar, se você não se apaixonar, se você não desejar esse de quem a gente vai falar, nada vai acontecer. Nada vai funcionar. Porque assim a nossa palavra não tem espírito, e ela precisa ter espírito. Amém? Tem alguma dúvida dessa parte, pessoal? Por enquanto? Não? Então vamos lá, vamos para a terceira parte. Deixa eu abaixar aqui um pouco. Terceiro ponto que a gente tem nesse curso é abordagem. Tá? Abordagem é importante e faz parte ali do nosso dia a dia, saber como entrar, saber como abordar um assunto é fundamental para a pessoa te dar ouvido ou não. Antigamente se fazia muito evangelismo com um panfleto, né? Eu sou dessa época. A gente distribuía aqueles panfletinhos cheios de animais desenhados, uma família feliz, e chamava a pessoa para ir para a igreja. Esse era o nosso evangelismo. E nós recebíamos inúmeros nãos, né? Inúmeras pessoas eram até mal educadas com a gente na rua por causa disso, porque não queriam ser abordadas, tal. E pensando nisso, né, o tempo foi se passando. Hoje, de verdade, eu até dou razão para aquelas pessoas. Elas tinham esse direito, porque nós abordávamos elas simplesmente para entregar um panfleto, para chamar para um culto, em um momento, em uma hora que não era adequada. Às vezes a gente fazia muito evangelismo nos domingos de manhã, para o culto no domingo à noite. A pessoa estava correndo para ir no açougue, para ir no supermercado, para fazer almoço no domingo para a família, aquela coisa toda, e nós abordávamos essa pessoa. Então nós precisamos também nos colocar no papel de ouvinte, né? No papel de quem vai receber essa mensagem, de quem vai receber essa pregação. Porque a gente precisa saber o tempo certo que nós vamos fazer essa abordagem. Por isso que você vai perceber, e já está percebendo, que esse curso é para um evangelismo no 1 a 1, que nós chamamos, né? Aquele evangelismo micro, para você evangelizar uma pessoa. Existem 2 tipos de evangelismo que a igreja faz nos dias de hoje no Brasil, que é o evangelismo macro, que é aquela questão de para num farol, faz ali uma encenação, um teatro, uma dança, aí depois vai abordando os carros para isso. Esse é o evangelismo macro. Eu não abordo o evangelismo macro nesse curso, porque como que eu posso explicar? Mas assim, eu não acredito num resultado em evangelismo macro hoje no Brasil. Se você pegar os números dos brasileiros, de quem acredita Cristo, quem já confessou Jesus, você vai ver que nós temos ali quase 2/3 da população, ou mais exato, metade da população já fez isso.
Então, quando você faz o evangelismo macro, você vai ter muita das abordagens que você tem, você vai encontrar pessoas que já foram para a igreja, que estão dentro de uma igreja, ou pessoas que são simpatizantes ao evangelho, te dão um oi, te dão um tchau, tá, buzinam, aquela coisa toda, mas você não vai conseguir levar pessoas para sua igreja. Por quê? Porque o evangelismo macro, ele, de certa forma, ele propaga mais a placa da igreja, o trabalho da igreja, do que próprio Jesus. Quando nós falamos de evangelismo micro, um a um, pessoal, nós estamos falando que nós vamos entrar no problema da pessoa. É mais cirúrgico. Não que está errado fazer evangelismos grandes na rua, nada disso. Passa, o importante é isso, fazer. Mas para resultado, o evangelismo pessoal tende-se a se tornar mais efetivo, porque raramente você vai ver uma pessoa que você abordou na rua, num evangelismo aí grande, macro, de farol, que ela vai estar no próximo culto. Tem-se essa grande dificuldade. Irmã Maiara, pode falar. Oi, pastor. Pai, boa noite. Amém. Pastor, acho que, assim, eu tenho por mim que o evangelismo macro, ele é como se fosse uma assistência social da igreja. Eu acho que ela tem por obrigação sempre propagar o evangelho, sempre mostrando Cristo, seja onde for. Então, eu acho que o evangelismo macro, ele leva a isso. Mas dizer que a gente consegue fazer o nosso ID dessa forma, não. Até porque hoje a gente vê muita igreja grande e pessoas se camuflam nesses ministérios achando que está fazendo algo. Eu vou lá, tenho igrejas lindas, maravilhosas, tiro uma foto, coloco no Instagram e ali eu já fiz o meu ID, ou eu me envolvo naquele trabalho e às vezes, muitas vezes eu falo por mim, eu me envolvi em trabalhos muito grandes que eu sequer abri a minha boca para falar alguma coisa com alguém, porque eu fiquei escondidinha no irmão que tinha mais desenvoltura, que ia, orava, que fazia. Então, eu acho que assim, a gente como igreja, a gente tem por obrigação fazer esses tipos de evangelismo, porque você está mostrando o Deus que a igreja serve para pessoas, mas que é o que o pastor está falando. Muitas das vezes a gente faz, dizer que nós fazemos o nosso ID, que a Bíblia diz que esse ID ele é o individual, né? Porque eu tenho por mim isso, posso estar errada, não sei. Eu vou chegar lá no céu e aí eu vou mostrar, olha, mas eu estava ali no meio da multidão e falei de Jesus. Tá, mas e aí? E quem você ganhou? Porque a gente tem isso também, até o pastor ele disse na primeira aula, que a gente tem essa coisa, e eu acho fundamental. A gente, a princípio de tudo, a gente tem que sim falar de Cristo, independente de placa de igreja. Quando a gente fala de um adote do ID, ali na Bíblia também não está dizendo a igreja. Mas se você vai fazer algo minucioso com alguém, é impossível você não ter por sentido de levar a sua igreja. Porque em outra igreja eu não consigo ter a manutenção de ninguém. Então as pessoas estão meio confusas com isso. Não, assim, tem muito ponto quando a gente fala de micro e macro que é complicado. Até porque é o seguinte, quando nós vamos fazer um evangelismo macro, nós precisamos chamar a atenção. E é aí que a igreja às vezes se perde. Ela vai chamar a atenção como? Ela vai chamar a atenção com um cartaz bonito, ela vai chamar a atenção com uma camiseta bonita, os jovens vão ficar fazendo bagunça no meio da rua para chamar a atenção, leva-se para esse lado. Mas não é esse lado que a Bíblia diz sobre evangelismo, né? Eu escutei um testemunho de um rapaz, deixa eu até pegar o nome dele aqui para nós, que é até interessante depois vocês pesquisarem, que ele fazia evangelismo macro e faz até hoje evangelismo macro e dá muito resultado no Brasil. Só que
é louco o jeito que ele faz evangelismo. Nick é um jovem. Deixa eu ver aqui. Eu escutei ele contando esse testemunho num podcast. Eu não estou achando, mas depois eu mando para vocês. Sem dúvida, porque vale a pena vocês ouvirem. É Nick alguma coisa, Nick Moretti. Pronto, achei. Nick Moretti, chama ele. Ele faz evangelismo nas ruas, certo? Mas ele faz um evangelismo nas ruas. Como que é o evangelismo? Eles geralmente se concentram ali numa praça no centro da cidade, que é próxima ali da USP, e é uma praça ali que os estudantes, principalmente de humanas, principalmente de medicina, eles param um tempo ali, um intervalo, para ficar bebendo, usando droga, ouvindo música alta. Eles fazem dessa forma. Até aí, beleza. Como que ele faz o evangelismo macro? Ele chega na roda, ele aborda as pessoas e fala, olha, aí ele pega a pessoa que estiver mais doida, a pessoa que tiver bebeu mais, que usou mais droga, ele pega essa pessoa, aí ele para na roda e fala o seguinte, olha, eu posso falar de Jesus para vocês? Se eu orar para esse cara e ele ficar sóbrio agora, eu posso ter um tempo para falar de Jesus para vocês? E se ele não ficar sóbrio, eu bebo do copo de vocês. E a Bíblia, e ele falando que ele põe a mão, eles acreditam nisso, eles vivem esse tipo de evangelismo, ele põe a mão e ele fala que é até engraçado, a pessoa tá lá largada, daqui a pouco ela acorda assim, e todo mundo fica assustado, e aí ele começa a falar sobre Jesus, porque quando nós falamos de chamar a atenção para um evangelismo, nós estamos falando de sinais. Os sinais precisam acontecer. As curas precisam acontecer. Então, olha que loucura. Ele pega a pessoa ali, embriagada, louca por droga, e faz um acordo com todo mundo. Fala, olha, se eu orar e ele ficar são, eu falo de Jesus. Agora, se eu orar e ele não ficar são, eu bebo do seu copo. Ele falou que até hoje, fazem 17 anos que ele faz esse trabalho nas ruas, ele nunca precisou de beber do copo de ninguém. Então, assim, é um outro tipo de chamar atenção. Você vê como que a igreja ela se perde fácil, porque ela quer chamar atenção pelo outdoor, ela quer chamar atenção pelo... Já que não tem espírito, a gente chama atenção de outras coisas. É aí que a igreja se perde. Já que não tem espírito, a gente põe um telãozão aqui de LED, lindo e maravilhoso, um som tal. Já que não tem espírito, a gente precisa melhorar a audição, o visual, para chamar atenção. Então, assim, quando a gente fala de evangelismo macro, a gente fala que a gente precisa chamar atenção. Como que a gente vai chamar atenção? Com sinais. Tem que ter sinais. Se não tiver sinais, não é evangelismo, porque a Bíblia mesmo vai dizer que os sinais irão acompanhar os que crerem. Então a gente tem 2 pontos. Primeiro, a Bíblia não está mentindo, né? Porque é um dos pontos. A Bíblia não pode estar mentindo. Segundo ponto, as pessoas que estão indo fazer não acreditam. Por isso que os sinais não acontecem. Aí a gente volta para o tópico 2 que nem a gente estava falando, que a pessoa tem que estar cheia do Espírito Santo. Porque para evangelizar você precisa ter o Espírito Santo. Porque os sinais vão acompanhar. Certo? Então, quando a gente olha a abordagem do micro, a gente precisa se preocupar primeiro, tá aí na telinha para vocês, saber quem ouve. A gente precisa saber quem está ouvindo. Região, por exemplo, a irmã Manu e o irmão Edilson saíram de São Paulo e foram por Nordeste. E eu tenho certeza que é um choque de cultura, principalmente quando você vai falar sobre evangelismo. São Paulo tá todo mundo correndo, todo mundo avoado, aquela coisa toda. No Nordeste não, é outra cultura, é outra forma de entendimento. Então a gente precisa saber quem está ouvindo. É diferente. Pode falar, irmã Manu.
Tá sem o microfone, meu Manu. Solta o microfone aí. Isso, obrigado. Paz. Aqui, o pastor estava falando, e é realmente verdade, porque aí em São Paulo, as pessoas estão sempre correndo, então se fica um pouco mais difícil de você falar sobre Jesus. Aqui não. Aqui, pelas pessoas serem um pouco mais tranquilas, Sim. Elas dão mais brecha, você consegue falar um pouco mais, e até mesmo ali naquela conversa, você acaba até levando no culto no mesmo dia. É um pouco mais fácil. E eu acho que assim, as pessoas nordestinas, elas já, por si só, elas tendem a conversar mais. Elas estão sempre abertas para uma boa conversa, né? A gente teve algumas vezes no Nordeste, então você repara que, tipo assim, se você falar oi para a pessoa, você para meia hora, porque você vai conversar. Aqui em São Paulo, não. Se você falar oi, tudo bem, a pessoa já, no tudo bem, já virou as costas para você. Principalmente os mais velhos aqui, tem muito esse costume de você falar oi, boa tarde, como é que você tá? Vem tomar um café, e ali você começa, tem que tomar um pouco de cuidado, senão você sai gordo também de cada evangelismo que você faz. Você fica só comendo, né, numa casa de um, na casa de outro. Então, a gente precisa saber que nem, por exemplo, no Nordeste a gente tem mais facilidade. Aqui em São Paulo não tem tanta facilidade. Então, qual é o melhor momento? Saber quanto tempo a gente tem para falar. Porque, vamos lá, às vezes a gente vai fazer um evangelismo e de verdade, a gente tem 30 minutos que dá para fazer muita coisa, mas se a gente não saber aproveitar, a gente acaba enfadando e ficando chato a conversa. Porque a conversa não pode girar apenas em torno: vem para uma igreja, vem para minha igreja, não, hoje vem à noite para minha igreja, não, vem para minha igreja, não. Você pode ver que a gente nem falou até agora. A gente não falou sobre convite, a gente só vai falar sobre convite na segunda-feira que vem, e é o último tópico. Porque a gente precisa saber o tempo que a gente tem para falar. Terceiro ponto, querido, isso parece que é fácil, parece que é primário, mas não é. A pessoa precisa ser simpática. A gente tem alguns problemas hoje, até mesmo em recepção de igreja, porta de igreja. Querido, parece que a pessoa ela não está servindo a Cristo, ela não está servindo o Evangelho. Parece que ela está amarrada, condenada, sabe? Parece que a vida é só luta. A Bíblia vai dizer que nós temos motivo de nos alegrar. Aonde que nós nos alegramos? Na nossa salvação. A Bíblia não está dizendo que a nossa vida vai ser um mar de rosa e a gente precisa esperar a circunstância para nos alegrar. Muitos dos evangelismos estão sendo frustrados porque está sendo pessoas que estão indo fazer até de bom grado, mas o seu rosto, a sua expressão não demonstra isso. E a gente precisa se preocupar. Existem coisas que o mundo ensina, por exemplo, cruzar braço. Cruzar braço, por exemplo, é uma linguagem de discordância. A pessoa, quando ela não está concordando com você, geralmente ela cruza o braço. Então, quando a gente vai falar sobre o Evangelho, nós precisamos mostrar toda a nossa simpatia, saber como a gente se porta, saber o sorriso que está no nosso rosto. Problema, pessoal, a gente sempre vai ter. Isso é fato. Se o seu trabalho hoje te gera problema, cara, agradece a Deus porque você tem um trabalho, porque poderia ser você estar desempregado e ser um problema. Se a sua família hoje, seus filhos são pequenos e você não está tendo tempo para nada, glória a Deus por isso, você está tem filhos para perder tempo, porque existem pessoas agora chorando porque não conseguem ter um filho, ou que estão numa fila aí de uma adoção e nunca passa. Problema a gente vai ter, mas a nossa simpatia precisa ser notado. O Evangelho ele precisa ser bem apresentado, né? Não adianta a gente achar que a nossa grosseria, a nossa cabeça dura, é porque os crentes Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim.
Não, gente, não. Um sorriso no rosto faz toda a diferença. Quarto ponto, que é um ponto que nós conversamos um pouco já sobre isso, é ser apaixonado por aquilo que você está falando. O fato de você se apaixonar por Jesus, o fato de você estar apaixonado por Jesus, querido, vai fazer toda a diferença numa abordagem, porque você não está transmitindo qualquer mensagem, você está falando do seu amado, você está falando daquele que você é apaixonado. Querido, é como nós que já somos casados, lembra da primeira vez que você falou para alguém do seu amado, da sua amada, como você falou, né? Você brilhou os olhos, que nem todo mundo brinca, que tem as borboletas no estômago. Querido, estar apaixonado por Cristo vai fazer toda a diferença para uma abordagem. Você imagina, você às vezes está na correria do seu dia a dia, ou talvez, sei lá, na sua hora de almoço, aí alguém te aborda, essa pessoa tá de cara feia, essa pessoa tá parecendo que tá pior que você, com mais problema que você, e vem falar para você ir para a igreja, querido. A primeira coisa que eu falaria é que jamais eu iria para essa mesma igreja para ser igual ela. Eu preciso de algo que seja melhor do que a vida que eu estou levando. Se a gente não ser apaixonado por aquilo que a gente fala, parece que a gente não está levando uma mensagem, uma palavra, não parece que nós estamos levando somente a cruz. Hoje a gente vive 880, né? Ou a gente vive os abençoado, que tudo pode, é tudo maravilhoso, que você é lindo, você é tudo, Deus, você é maravilhoso. Ou a gente vive aquele escarrancudo que parece que só leva a cruz. Tudo que faz é cruz. Tudo que faz está sendo pendurado. Querido, evangelho não é isso. Evangelho é felicidade, alegria. E é impossível nós passarmos ou prendermos a atenção de alguém em uma abordagem de uma conversa se a nossa cara, nosso rosto, nosso sorriso não aparecer nisso. Até aqui tudo bem? Amém? Quinto ponto. Tenha uma conversa. Querido, é necessário, para você fazer um bom evangelismo, você precisa, primeiro, que nem nós falamos, o Espírito Santo. Segundo, você precisa ser apaixonado por Cristo, estar bem, né? Não estar bem sem problema, que sem problema a gente não vai ter, mas saber sorrir. Agora, terceiro, querido, você precisa saber o que está acontecendo com o mundo. Parece besteira, mas não é. Quando nós vamos fazer um evangelismo, nós vamos ter uma conversa com a pessoa. Se nós não temos assunto nenhum para puxar, nós não temos oportunidade de evangelizar. Se nós não sabemos uma notícia, se nós não sabemos o que está acontecendo no nosso bairro, na nossa cidade, se nós não sabemos o que está acontecendo num esporte, numa política, querido, se nós não temos cultura alguma para puxar uma conversa, é impossível evangelizar, porque a nossa conversa vai ficar em torno daquilo. Vai para a minha igreja domingo às 19 horas. Vai para a minha igreja domingo às 19 horas. Vai para a minha igreja domingo às 19 horas. Não tem outra conversa. Não, parece a gente falava, né? Os mais antigos falavam que parecia um disco, né? Rachado, fica repetindo, fazendo looping a mesma coisa. Por quê? Porque nós precisamos puxar uma conversa. Nós precisamos ter uma conversa com a pessoa. É uma previsão de tempo, é uma notícia, é um ônibus, é um transporte público, é um carro de aplicativo, é alguma coisa a gente precisa pegar para ter uma conversa. Se nós não estamos atentos a nada, a notícia nenhuma, a nada que está acontecendo no Brasil, no mundo, na cidade, nem nada, como nós vamos se relacionar com uma pessoa em uma abordagem que talvez vai ser a primeira vez que você vai falar com essa pessoa e essa pessoa vai se interessar em te ouvir falar. Porque isso é uma técnica. Você precisa, a conversa precisa ser interessante.
né? A gente precisa pegar um ponto focal, sei lá, querido. Nossa, tá calor, nossa, tá calor mesmo. Você viu que de uns tempos para cá eu tava vendo uma reportagem, de um tempo para cá parece que tudo tá aquecendo, né? Tá tudo complicando, menos chuva, mais calor. Mas a Bíblia diz isso, né? Os tempos estão acabando. Olha como que você consegue já mudar o assunto, mas você precisa ter assunto, você precisa ter conversa. Então, querido, você que quer ganhar alma para Jesus, tira um tempo, não fica só esfoliando aí as suas redes sociais, vendo o que não te faz bem. Não, querido, vai ver uma notícia, vai saber o que está acontecendo com o seu país, com a sua cidade, vai saber o que está acontecendo no seu esporte favorito, no seu time, no seu... Nós precisamos até mesmo nós santistas estamos muito felizes, né? A gente ganhou um título aí essa semana. O menino Ney voltou, né? Para quem não sabe, o menino Ney aí é o nosso Neymarzinho. Então a gente está muito feliz por isso, né? Quem não é santista, segue o que a Bíblia diz, ser de santos, como eu sou santo, aprenda com isso, né? Fica aí torcendo para esses times aí mais ou menos, brincadeira, pessoal. Mas você vê que precisa ter assunto, precisa ter conteúdo, porque a conversa precisa ser interessante, né? Não é só chamar para a igreja, querido. O convite é a última coisa, você vai entender isso. O convite é a última coisa. Porque na abordagem, o que você vai ganhar é a confiança da pessoa. É a confiança, talvez, de ser um primeiro contato, de trocar um telefone. É a confiança de você poder depois mandar um bom dia, puxar uma conversa. É a confiança, a pessoa precisa se desarmar. Porque na hora de apresentar Jesus, você precisa apresentar o Jesus que ela precisa. Como assim, pastor? Se a pessoa precisa de uma cura, eu não vou apresentar o Jesus que fez o barco de Pedro quase naufragar de tanto peixe. Eu preciso apresentar o Jesus que fez o cego abrir os olhos. Se a pessoa ela está passando um vazio, eu preciso apresentar lá o Jesus que se apresentou para Natanael, que viu ele quando ninguém mais viu. Né? A gente está até com esse texto aqui. É tão engraçado esse texto que é um evangelismo tão bem feito, tão sucinto. Primeiro, João, capítulo de número 1, verso 44, diz assim: e Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Versículo 45, Felipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Olha que conversa que nós temos aqui, que abordagem que temos, tão rica. Primeiro, Felipe foi apresentar para um judeu o que um judeu estava esperando. Felipe não foi dizer que o anjo Gabriel apareceu para Maria e ele nasceu. Não, não. Jesus foi apresentar para um judeu o que um judeu esperava. Então o que Felipe foi falar? Olha, Natanael, eu achei aquele que Moisés falou. Aquele que os profetas estavam falando existe. Ele é o Jesus de Nazaré, filho de José. Olha como Natanael também foi inteligente, porque Nazaré não era uma cidade natal. Como assim? Não existia habitantes nascidos em Nazaré. Nazaré é uma cidade de estrangeiros e pessoas que eram presas pelo governo romano. Quando terminavam de pagar a sua pena, Roma liberava para morar em Nazaré. Então não tinha nada que prestava em Nazaré mesmo.
Não tinha nada. Natanael não estava falando o que ele não sabia. Ele sabia, por isso que ele fala: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe não tem resposta para isso. Mas Felipe tem a certeza. Então o que ele faz? Vem e vê. Ele gerou a curiosidade e ele gerou a expectativa em Natanael. Aí a gente sabe, Natanael se encontra com Jesus e Jesus é maravilhoso, né? Jesus, ele é cirúrgico, né? Aí Jesus fala para Natanael: olha, eu te vi debaixo da árvore, debaixo de pé de zimbro. Então, o que Jesus estava dizendo era: Natanael e Jesus tinham aproximadamente a mesma idade. E Natanael nasceu quando Herodes tinha mandado matar os meninos de Jerusalém. E a sua mãe tinha colocado ele debaixo de um pé de zimbro, e toda tarde ela ia amamentar ele, escondida. Ela fechava ele numa caixinha e colocava debaixo da árvore. Toda tarde ela ia amamentar ele para não perder o filho. Então Jesus, ele pega aquela situação de Natanael e fala: olha, eu te vi quando ninguém te viu. Eu estava lá quando ninguém te achou. Quando era para ser o seu fim, eu estava lá. Eu vi a sua mãe te amamentando. Então, querido, quando nós colocamos o Espírito Santo na frente, quando nós entendemos que nós precisamos gerar expectativa, gerar ali a curiosidade que nem Natanael fez, com uma boa conversa, querido, é impossível o Espírito Santo não trabalhar. Por que eu falo que é impossível? É impossível porque ele trabalhou em todos nós aqui. Nós ouvimos uma palavra, nós ouvimos uma pregação, nós ouvimos alguém dizer num dia que talvez ninguém dava nada pra gente, a situação não era favorável, nós ouvimos ele falar conosco. Mas Deus usou alguém para isso. E agora ele quer nos usar também para isso. Amém? Querido, o que eu preciso de vocês para a gente finalizar a aula? Deixa eu até anotar aqui. Vocês lembram o que hoje nós íamos falar? O nome de quem vocês vão adotar. Olha que benção. Quem quer começar? Um de cada vez, calma. Nossa, agora passou até aquele feltro dos filmes de Bang Bang. Vamos fazer o seguinte, todo mundo tem meu telefone aqui, né? Todo mundo tem. Mas pode ser a família, algum parente, alguém? Pode sim. Então eu vou adotar 4 de uma vez aqui em casa, tá bom? Olha que benção. Faz o seguinte, então, Lucas, e como todo mundo, me manda o nome dessas pessoas no meu WhatsApp. Por quê? Eu vou estar orando para essas pessoas e vou estar orando por vocês. Amém. Porque a gente sabe que não é fácil ganhar alma. A gente sabe que há uma retaliação do inferno. A gente sabe de tudo isso, querido. Mas assim, é prazeroso. Não existe prazer maior para um cristão. Amém? Irmão José? Ô, pastor, a irmã Tânia tem o nome, tá? Tá, já fala para ela também me passar pelo WhatsApp, que a gente consegue já estar orando, tá trabalhando junto com vocês. E outra, a dúvida que vocês tiverem em relação à abordagem com essa pessoa, vocês podem me mandar. A gente vai trocando mensagem, vai conversando, vai ser bênção. Mas assim, pensa, ore, mas venha com uma vida. Porque esse é o trabalho desse curso. Apresentar vidas para o reino de Deus. Amém, queridos? Eu quero agradecer vocês. Vocês são uma bênção. Amanhã, no mais tardar amanhã à tarde, eu já mando também para vocês o link privado
no YouTube. Aí vocês conseguem ouvir de novo, ver tudo de novo essa aula, tá bom? Mas fiquem na paz, que o Espírito Santo possa tocar vocês cada vez mais. E eu tenho certeza que essa vida, até o meio do ano, vai ser ganha no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amar vocês faz bem para minha alma. Tenha uma excelente noite. Olá, querido. Você acaba de assistir um vídeo no nosso canal. Espero que Deus tenha falado contigo, que Deus tenha tocado no seu coração. Tome a liberdade de deixar mais um vídeo aqui para que você possa assistir. Peço a sua ajuda. Curta, comenta e compartilhe para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.